Você passou o dia inteiro rodeado de gente. Conversou, riu, respondeu mensagem, por um almoço com o pessoal, fez planos, resolveu o que tinha que resolver. Agiu como alguém que está bem. E na maior parte do dia você realmente estava bem. Mas aí chegou a noite. Você fechou a porta, sentou, começou a pensar e apareceu aquele negócio. Uma tristeza do jeito clássico. Não é a angústia que você consegue apontar. É mais como um ruído baixo que fica ligado no fundo. Uma inquietação sem motivo. Uma sensação de que falta alguma coisa, mas você não sabe o que. Não consegue nem formular a pergunta direito. Você olha para sua vida e ela parece razoavelmente em ordem. Então por que esse vazio não vai embora? Tem gente que descobre aos 40 anos que passou a vida inteira funcionando sem nunca ter estado realmente presente nela. Construiu uma vida que serve para todo mundo, menos para a versão dele que fica lá dentro quando o barulho some. Esse vídeo é sobre isso, não sobre solidão do jeito que você provavelmente está esperando. Hoje em dia tem muito conteúdo sobre solidão masculina, e a maior parte não é falso. Homens que ficaram adultos e perceberam que não tem com quem ligar quando a vida aperta de verdade, que perderam os amigos da adolescência e não aprenderam a fazer novos depois dos 20, que cresceram ouvindo que sentimento é fraqueza. Agora tem 40 anos sem vocabulário para falar de si mesmos. Isso de fato existe, mas tem uma parte que não fecha, porque tem homens que não se encaixam nessa descrição, que tem amigos, tem família, tem grupo, tem com quem conversar. E se você olha de fora, parecem ter tudo o que precisam para não se sentir vazios. E ainda assim, sentem aquilo. Se o problema fosse só falta de gente, ter gente por perto resolveria, mas não resolve. Finge de cara e passa o dia salvando o mundo. Entra no robô gigante, arrisca a vida, ouve ordens, cumpre a missão. E quando termina, está sozinho no banheiro público, ouvindo a mesma música pela centésima vez, querendo que o chão o engula. Ele não está sozinho no sentido clássico. Tem Misato, tem Rei, tem Azuka, tem uma missão que supostamente daria sentido à vida dele. O mundo inteiro depende dele. E ainda assim, nos momentos que importam, está no chão de um banheiro, ouvindo música, querendo sumir. Shinji não está sozinho, ele está desconectado de si, do que sente, de qualquer versão dele mesmo que não seja a que os outros precisam que ele seja. Então, e se a gente estiver chamando essa coisa pelo nome errado? Solidão é o nome mais próximo que tem, mas talvez seja só isso, mais próximo, não o certo. Porque solidão pressupõe que a solução é ter gente por perto, e a gente já viu que não é bem assim. O que eu comecei a notar é que esse vazio aparece especialmente nos momentos quietos. Não quando você tá ocupado, não quando você tá resolvendo problema, trabalhando ou saindo. Ele aparece quando você para, no fim do dia, no domingo à noite, nos 5 minutos antes de dormir. Os segundos entre uma distração e outra. E aí você percebe que talvez você não esteja fugindo de estar sozinho. Você talvez esteja fugindo de estar com você mesmo. E isso é diferente. Estar sozinho é uma circunstância. Você pode mudar. Estar desconectado de você mesmo é uma outra coisa. E a maioria dos homens não sabe nem que isso é possível, quanto menos o que fazer com isso. Então, o que é esse negócio? Não tem uma resposta única, mas tenho 3 hipóteses. Tem muita gente vivendo uma vida que funciona, que tem emprego, rotina, planos, mas que em algum ponto parou de ser vivida de dentro para fora. Virou um conjunto de coisas que você faz porque é o que se faz, não porque escolheu de verdade, mas só porque é o próximo passo, e sempre tem um próximo passo. O protagonista de The Tatami Galaxy vive o mesmo ano aniversário repetidas vezes. Cada vez escolhe um caminho diferente, um clube diferente, um amigo diferente, uma paixão diferente. E no fim de cada ano a mesma sensação. Algo faltou, porque ele nunca escolheu de dentro. Só escolheu de fora para não ter que encarar quem ele era. Você chega no fim do dia e a vida passou, mas você não estava nela de verdade. Estava presente em tudo e ausente de si mesmo. Você não perdeu contato consigo mesmo. Você só percebeu que a vida comum não te satisfaz. Essa é a mais difícil de admitir, porque ela diz que talvez o problema não seja o piloto automático. Talvez seja a própria vida que você está vivendo. Talvez você tenha feito tudo certo. Estudou, trabalhou, construiu, cumpriu e agora olhando para trás percebe que o prêmio por ter feito tudo certo é isso. Uma vida que funciona, mas não preenche. Às vezes o vazio não é porque você perdeu a si mesmo, é porque você nunca foi embora. E ainda assim o que você encontrou não era o suficiente. Você está procurando significado onde significado não existe. Essa é a mais cruel. Ela diz que talvez não haja nada debaixo da tampa. Talvez o vazio seja estado natural. Talvez a busca por sentido seja em si o problema. Saitama de One Punch Man treinou 3 anos, correu, aguentou e quando se tornou mais forte do mundo, quando não há mais ninguém que possa desafiá-lo, descobriu que o topo é vazio. Não é depressão, mas sim constatação. Talvez a pergunta não seja por que eu sinto vazio. Talvez seja porque eu acho que eu deveria sentir algo diferente. Às vezes é o oposto. É de quem tá prestando atenção demais para fingir que tá tudo bem. E aí tem a fuga. Os jogos, as séries, o scroll que nunca termina, o trabalho até mais tarde, a bebida no fim de semana, a busca por qualquer coisa que preencha os momentos quietos antes que eles virem
desconforto. Às vezes a gente usa elas de um jeito específico, não para descansar, mas para não parar. Não para aproveitar, mas para não ficar quieto o tempo suficiente para aquilo aparecer. E a coisa mais estranha, às vezes a distração funciona. Você vai dormir cansado, sem espaço para o vazio, mas de manhã ele tá lá de novo. Porque você não resolveu, você só esperou passar e ele esperou junto. Hoje até descansar parece culpa, e a gente nem parou para perguntar por quê. Então talvez a solidão masculina não seja no fundo sobre falta de pessoas. Talvez a parte mais difícil seja perceber que existem vazios que nenhuma amizade, nenhum relacionamento, nenhuma companhia preenche completamente. E que isso não é culpa de ninguém, não é culpa dos seus amigos, não é culpa do relacionamento, é culpa de você ter feito algo errado. Só que existe uma parte disso que é sua, só sua. E a maioria dos homens nunca recebeu nem a linguagem para falar sobre isso, nem a permissão de admitir que o vazio existe, porque o homem aprende cedo que o valor vem do que produz. Estar bem é sinônimo de estar útil, e de que admitir que não está bem quando a conta paga, o emprego existe e ninguém morreu, soma como reclamação de quem não tem o que reclamar. Então você chama de solidão, que é o nome mais próximo que tem. Mas é outra coisa. Um homem chega em casa, coloca a chave na mesa, tira os sapatos, senta no sofá e percebe que não existe nenhum lugar para onde ele queira ir. Não é que ele não tenha opções, é que nenhuma delas parece dele. Ele construiu uma vida que funciona para todo mundo, menos para a versão dele que fica lá dentro quando o barulho some. Quando toda a distração vai embora e fica só com você, quem você encontra? Essa pergunta não é para responder agora, é para carregar. E o que eu tenho é apenas uma suspeita. A suspeita de que muita gente chamou isso de solidão durante anos, que era um nome mais próximo disponível, quando talvez fosse outra coisa. Algo mais difícil de nomear, mais difícil de resolver, mais difícil até de admitir que existe. Talvez seja o vazio de quem parou de se perguntar o que quer de verdade. Talvez seja o cansaço de viver no automático sem perceber que estava no automático. Talvez seja a sensação de estar desconectado de você mesmo, não saber nem por onde começar a voltar. Não sei qual é o seu, mas suspeito que você sabe. Orphan, por exemplo, passou anos vivendo para vingar o pai. Quando a vingança acabou, ele não tinha mais nada, só tinha um campo e uma escolha: continuar sendo o que a raiva fez dele ou tentar ser algo diferente. Ele não encontrou respostas, ele encontrou uma pergunta nova, e pela primeira vez essa pergunta era dele. E talvez o vazio não seja um erro, talvez seja justamente a parte de você que ainda está tentando te encontrar.